Oi, amigos e amigas! Meu nome é Valory e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Fala, não me diga! Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar uma tag e nesse vídeo eu conto com uma participação muito especial. Espera aí que eu vou chamar ela. Amora, a minha participação especial aqui, gente. Então vamos lá para a tag. Meu cachorro também é gente. Vamos ver se ela vai querer ficar aqui até o final desse vídeo, né? Vamos ver. Vou pegar aqui meu caderninho de anotações para a gente começar a responder as perguntas. Primeira pergunta: quantos cachorros você tem e quais os nomes? Bom, gente, na casa da minha mãe eu tinha 3 cachorros: a Latifa, a Lady e a Ária. Só que a Latifa faleceu, ficou somente a Lady e a Ária. A Lady é uma Lhasa Apso, a Ária é uma Poodle. Só que as duas ficam na casa da minha mãe e do meu pai. Elas são cachorros nossos, sabe? Da minha mãe, do meu pai e meu. Só que quando eu casei e me mudei, eu não trouxe nenhuma das duas. Por quê? Porque as duas já são mais idosas e elas são acostumadas as duas juntas. Então, né, se separasse as duas, elas iam ficar tristes. Então, nós resolvemos deixar elas duas juntas lá na casa da minha mãe e do meu pai. E eu não trouxe nenhuma delas, né? Deixei as duas lá com minha mãe e com meu pai, porque também elas são mais acostumadas lá com eles. Só que depois que me mudei, eu peguei a Amora para poder criar. E hoje, aqui onde eu moro, eu só tenho a Amorinha, tá? Então assim, acaba que aqui eu só tenho a Amorinha mesmo. As duas estão lá com meus pais, eles estão cuidando delas, então eu fiquei só com a Amorinha. E ela é minha e do meu esposo. E a Amora, ela tem vários apelidos. A gente chama ela de Amorinha, a gente chama ela de Totoca, às vezes a gente chama ela de Cocodilha, mas é carinhoso, tá? A gente chama ela de Tufi-Tufi, ela tem mais alguns apelidos também. Pitoca, Pitica, e entre outros vários apelidos que ela tem e que eu não tô me lembrando agora, mas ela tem bastante. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual a raça e sexo? Bom, gente, a Amora, ela é uma Poodle Toy e ela é fêmea. Terceira pergunta. Quantos anos ela tem? A Amorinha tem 7 anos, tá? Ela já é uma idosa, uma senhora. É claro. Mas ela tá aí, ó, muito ativa. Conte a história dela. Ela já tá querendo sair. Aí, Amora. Ela saiu, mas depois ela volta. Não. A Amora, ela é adotada. Nos seus primeiros 4 anos, ela morava com outras pessoas. E depois, eu adotei ela. E ela já está comigo tem 3 anos. E como que aconteceu esse processo de adoção da Amora, né? Aonde a gente mora, a gente teve uma vizinha. A gente tem essa coisa de quando chega alguma encomenda para um vizinho, alguma entrega, a gente vai lá e avisa: ô fulano, eu peguei para você, tá? E entrega pro vizinho, sabe? Foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a Amora. Essa vizinha estava para receber uma encomenda, aí o rapaz da entrega chamou, ela não escutou ele chamando, e eu lembro que essa vizinha minha estava grávida nessa época. Aí eu peguei a encomenda para ela e fui levar para ela. Quando ela abriu a porta, quem veio cheirar o meu pé? A Amora. Foi esse meu primeiro contato com a Amora. Gente, muito pequenininha. Quando eu vi a Amora, eu fiquei assim, apaixonada por ela. Eu cheguei lá em casa, né, que eu ainda morava com a minha mãe, e falei assim: nossa mãe, a vizinha tem uma cachorrinha tão bonitinha, tão pequenininha, ela é tão lindinha. Foi amor à primeira vista. Aí, esse foi o meu primeiro contato com a Amora. Foi a primeira vez que eu vi a Amora. Aconteceu de eu vir morar com o meu marido. Nessa época que eu vim morar com ele, eu trabalhava de home office, então eu ficava a maior parte do tempo dentro de casa. E como teve essa transição de mudança da casa da minha mãe para morar com o meu marido, eu meio que sofri com essa separação, porque eu sou muito apegada com os meus pais. Foi aí que eu comentei com a minha mãe que eu queria um
cachorrinho, né? Pra poder ficar aqui em casa comigo e tal. E assim, inicialmente minha mãe estava querendo, antes de eu me mudar pra cá, pra casa do meu marido, minha mãe já estava querendo adotar um cachorrinho pro meu marido. Ele morava sozinho e ela via que ele ficava sozinho, né? Pra ele não se sentir tão só, ela ia adotar um cachorrinho pra ele. Inicialmente, ela ia adotar para ele. Mas aí depois eu vim morar com ele, né? E eu pensei nessa possibilidade. Foi aí que essa possibilidade se tornou ainda maior. Porque eu ficava a maioria da parte do tempo dentro de casa. Estava um pouco sofrendo com essa transição, por ser muito apegada aos meus pais. Então, essa questão de adotar um cachorrinho se evidenciou ainda mais. Aí, lembra que eu falei pra vocês que a dona da Amora estava grávida? Pois é, como a gente tem o costume, o entregador chegar lá na porta, se a pessoa não ouve, né, o entregador chamar, a gente pega a encomenda da pessoa e leva para a pessoa. Nesse dia foi a mesma coisa. O entregador chamou a dona da Amora e ela não ouviu o entregador chamando. Aí a minha mãe pegou a encomenda dela para poder entregar para ela. A minha mãe foi lá, né, entregar para ex-dona da Amora. Foi quando a Amora saiu na porta também, né? A minha mãe viu a Amora e tal. A dona da Amora comentou com a minha mãe que estava querendo doar a Amora. Ela tinha acabado de ter a neném dela e a neném dela estava com alergia. Minha mãe, ouvindo isso, falou assim: você tá querendo dar ela mesmo? Ela, tô. Aí ela tá assim: então você me daria ela? Ela, dou. Catou a Amora no chão e levou pra casa dela. Aí depois a minha mãe me ligou e falou assim: Valerie, depois que o Luiz chegar do serviço, o Luiz é meu marido, vem aqui em casa vocês dois que eu tenho uma surpresa pra vocês. Aí tá, eu falei assim, gente, que surpresa é essa que ela tem pra gente? Mas assim, eu já estava imaginando que fosse um cachorrinho, porque a gente estava comentando muito isso e a minha mãe sabia o quanto a gente queria um. A mãe e meu pai estavam na sala e ela escondeu a Amora com um lençolzinho. Gente, quando eu vi que era a Amora, eu fiquei tão feliz, que os meus olhos brilharam, juro. Ai, gente, eu vou chorar. Gente, quando eu vi que era a Amora, eu fiquei muito feliz. O nosso apartamento aqui é pequeno e assim, ela seria o ideal pra gente que mora em apartamento, né? Pequenininha desse jeito. Eu nunca na minha vida iria imaginar que uma pessoa fosse doar um cachorrinho assim, que nem a Amora, sabe? Eu fiquei muito feliz que fosse a Amora, porque eu já conhecia a Amora, já tinha tido o primeiro contato com ela, já tinha me apaixonado com ela, eu não fazia ideia que poderia ser ela, e quando eu vi que era ela, eu fiquei muito feliz, né, filha? A mamãe ficou muito feliz. Eu lembro desse dia, gente, com muita felicidade, de verdade. Essa é a história da Amora com a gente, tá? Desde quando ela chegou pra gente, né, pra mim, pro meu marido, a gente sentiu que a Amora era pra ser nossa, porque ela se adaptou muito rápido com a gente. A gente sabe que quando é um cachorro adotado, né, dependendo do cachorro, ele demora um certo tempo para poder se adaptar, ainda mais quando é um cachorro que veio de outra família. Por quê? Porque tinha outras vivências, mas a Amora se adaptou a gente muito rápido. É como se ela tivesse sido preparada para ser nossa desde o início, mas só estava esperando o momento certo para chegar pra gente. Em questão de 2 semanas, eu comentava assim com meu marido no início: nossa, a Amora parece que ela é nossa já faz anos, sabe? Parece que a Amora é nossa desde sempre. E ela, super dócil, ela era muito medrosa. Ela tem o cantinho dela de fazer xixi e cocô, que é na área de serviço. Eu coloco um jornalzinho lá pra ela. E desde que ela chegou aqui, eu converso com ela, que ela tem o lugarzinho dela de fazer xixi e cocô. E ela sempre faz lá.
A Amora é muito inteligente mesmo. E eu sempre falo com meu marido, nossa, eu acho que a Amora é o cachorrinho mais inteligente que eu já tive. Eu já tive muitos cachorros, mas nenhum era só meu. Era sempre cachorro de casa mesmo, porque morava eu, minha mãe e meu pai, e os cachorrinhos acabavam sendo nosso, mas nunca tive um só meu. Nem o meu marido teve um cachorrinho só dele. Ele teve cachorros, mas era cachorro de quintal, né? Que vivia no quintal. E a Amora é a nossa primeira experiência tendo um cachorro somente nosso, em que a gente cuida mesmo dela, né? Não são outras pessoas que cuidam, é a gente mesmo. E a Amora é super inteligente. Desde que ela chegou aqui, ela já se adaptou muito rápido à nossa rotina, já se adaptou rápido aonde ela deveria fazer xixi e cocô. Para mim isso é impressionante, porque é um cachorro que veio de outra família, né? Que era acostumado com outras pessoas, chegar assim em uma casa totalmente diferente, com pessoas diferentes, se adaptar assim tão rápido, para mim isso é impressionante. E a Amor é muito especial para mim e para o meu marido. A gente realmente sente que ela era para ter sido nossa desde o início. É uma sensação muito estranha isso. Porque por mais que eu já tivesse tido outros cachorros, eu nunca tinha sentido essa sensação, sabe? De que aquilo ali deveria ter sido meu já há muito tempo. Ela é a nossa companheira. A quinta pergunta: como é a rotina do seu cachorro? A rotina da Amora, né? Ela é uma rotina normal. Sempre acorda de manhã, né? Meu marido vai tomar o café da manhã dele de todo dia de manhã e ela fica ali no pé dele para pegar uma lasquinha de alguma coisa. E ele sempre dá uma coisinha pra ela, porque ela é muito pidona mesmo. Ela fica assim na perninha da gente, arranhando pra gente dar alguma coisa pra ela. E nem sempre a gente dá, né? Porque também não pode estar enchendo o cachorro de comida, né? Que faz mal. Mas de vez em quando a gente dá alguma coisinha pra ela. Mas de manhã ela fica desse jeito assim, pedindo comida. Aí depois o meu marido sai para trabalhar e ela vai deitar na caminha dela. E nisso ela fica deitada praticamente o dia todo, né? Só quando eu vou mexer na cozinha, ela acha que tá rolando alguma coisa de comida, ela vem atrás, né? Porque ela é pidona, ela é comilona, ela. Aí ela vem procurar. Aí às vezes ela fica correndo aqui pela casa, porque ela sente alguns cheiros diferentes. Ela fica correndo pela casa igual uma desesperada. E a gente sempre tenta levar ela para passear também. Ela gosta muito de passear, muito mesmo. Então a gente sempre tenta ao máximo levar ela para passear. Por exemplo, quando a gente vai sair, eu e meu marido, e a gente não pode levar ela, a gente sempre dá um passeio com ela primeiro, antes de sair de casa, porque senão ela fica chorando. E ela é muito apegada a nós dois. Aonde a gente tá, ela quer estar também. É mais ou menos essa a rotina dela. Ela come a raçãozinha dela, ela come a raçãozinha dela na hora do almoço, de vez em quando. Às vezes ela não come na hora do almoço, ela deixa para comer só na hora que o meu marido chega. Aí ela come bastante ração, ela bebe bastante água, a gente passeia. E é isso, essa é a rotina dela. E ela não come muito, tá, gente? Ela não come muito. Muita ração. Mas se der muita besteirinha para ela, o que a gente estiver comendo, ela come também. Mas a gente tenta ao máximo se policiar quanto a isso. Sexta pergunta: você deixa de sair ou viajar por causa do seu animal? Não. Por que não? Porque quando a gente sai, se é algum lugar perto por aqui, a gente deixa a Amora em casa. Quando a gente não pode levar ela para viagem, a gente deixa ela lá na casa dos meus pais. Porque lá tem os outros cachorrinhos, apesar que ela não gosta das cachorrinhas que tem lá na casa da minha mãe, ela não gosta da Área e nem da Lady, ela morre de ciúme delas duas. Tanto, gente, que quando a gente chega lá na casa dos meus pais, elas têm que ficar separadas. A Amora fica dentro de casa e as outras meninas ficam na varanda, porque a Amora morre de ciúme delas duas. Chegou de uma vez a Lady e a Amora se pegarem na briga. Então a gente tenta evitar de deixar elas juntas para elas não se machucarem.
Mas o problema da Amora é só com a lei diária, porque se ela encontra cachorros na rua, ela não fica assim. Ela não briga, mas ela também não fica muito perto, né? Ela não dá muita bola. Ela não gosta muito de outros cachorros. Tem cachorro que ela escolhe pra gostar e ela é desse jeito. A personalidade dela é assim. Mas, por exemplo, se fosse pra viajar e não tivesse ninguém pra ficar com a Amora, a gente pensaria 2 vezes antes de viajar. Porque eu não iria ter coragem de deixar a Amora em nenhum hotelzinho, qualquer coisa assim, sabe? A Amora é muito pequenininha e, sei lá, eu tenho medo de outros cachorros machucarem ela, porque ela é um pouco arisca e tem cachorros que ela não gosta. Então eu tenho medo de algum cachorro ou alguém maltratar ela. Então a gente pensaria 2 vezes antes de viajar, ou escolheria algum local que desse, né, para poder levar ela. Mas é isso. 7ª pergunta. Ela tem manias? Quais? Gente, a Amora, ela tem algumas manias. Vou tentar aqui relembrar as manias que ela tem. A primeira mania dela, que eu já contei para vocês, é que ela é muito pidona. Sempre quando a gente vai comer alguma coisa, ela fica arranhando na nossa perna pra gente dar um pouquinho pra ela também. E ela faz isso sem parar. Gente, sem parar mesmo. Tanto que a gente tem que falar com ela, Amora, não, você não pode fazer isso. Ou então, até dar alguma coisinha pra ela parar de ficar arranhando a nossa perna. E é assim com todo mundo, tá? É assim comigo, com meu marido, com os meus pais, ou qualquer outra pessoa que estiver com a gente dentro de casa. Ela vai arranhar a perna. Se a pessoa estiver comendo alguma coisa, ela vai arranhar a perna para poder ganhar alguma coisa. E uma outra mania que a Amora tem, ela não come na vasilhinha dela de comida. Ela pega a ração, ela enche a boca de ração. Isso é até engraçado, depois eu vou falar para vocês por quê. Ela enche a boca de ração e vai comer em alguma sandália que tiver aqui, que a gente não estiver usando. Ela gosta de comer em cima da sandália ou ela gosta de comer em cima do tapete. Ela enche a boca, ou então ela come dentro da caminha dela. Ela enche a boca e vai para um desses lugares comer. E ela sempre faz isso, tá? Ela sempre faz isso. Deixa eu ver uma outra mania que ela tem. Uma outra mania que ela tem é que ela é muito pirracenta. Quando a gente sai e não leva ela para dar uma voltinha, o que ela faz? Se a gente sair e não levar ela para dar voltinha, quando a gente chega em casa tem uma surpresa. Tem um cocôzinho ali fora do lugar. Essa é a forma de protesto que ela faz. Outra coisa é que ela ama estar no colo da gente. Ama. Tá eu aqui em casa, eu e meu marido conversando, nós dois, e ela quer estar no nosso colo. Lá na casa da minha mãe, a gente tá assim, todo mundo reunido lá na sala, ela quer estar em cima do sofá com a gente. Ela é assim. Aqui em casa tem um cantinho dela no sofá. Tem um braço do sofá que ela gosta de ficar. Então quando ela sobe nele, ela vai direto para esse bracinho do sofá. Vou colocar uma fotinho para vocês em algum lugar aqui do vídeo para mostrar para vocês como é que ela fica. Eu acho muito engraçado quando meu marido vai assistir o jogo de futebol, ele senta ali no sofá e ela senta no braço do sofá e fica ali, os dois assistindo televisão. Aí daqui a pouco ela dorme, mas fica ali os dois assistindo. 8ª pergunta. Conte algo engraçado que seus cachorros fazem. Se ela acabou de encher a boca e a gente pegar alguma coisa para comer e ela vê, gente, ela cospe a ração. Ela cospe assim, ó, a ração na mesma hora e vai atrás da gente para comer o que a gente for comer também. Ela é desse jeito. E eu morro de rir quando ela faz isso, porque ela cospe mesmo, ela joga tudo que tá na boca dela. Ela deixa tudo lá e vai atrás de outra comida. Uma coisa que eu acho engraçado que ela faz, quando ela faz xixi, ela não gosta que o xixi encoste na patinha dela. E quando a gente coloca o jornal ali, ela faz xixi em vários lugares diferentes, só para não ter que pisar no xixi, entendeu? Ela não pisa onde ela já fez xixi. E eu acho isso super engraçado dela. E uma coisa engraçada também dela, sabe o que é? Ela ama o meu marido. Ele é o humano preferido dela. E eu sou a humana reserva.
Quando ele não tá em casa, ela fica de boa comigo. Agora, quando ele chega em casa, ela só quer saber dele. E quando ele pega ela no colo, a gente não pode chegar perto dele. Não pode, porque ela já fica brava. Ela fica nervosíssima. Ela chega até a latir pra gente. Não pode chegar perto dele. Mostre acessórios e roupinhas que ela mais usa. Gente, a Amora, ela não usa muita roupinha. Ela usa mais no frio, sabe? Tem uma roupinha que eu comprei pra ela. Ela é até pequena pra Amora, mas no frio a gente usa ela. Ela é rosinha, combina super com a Amora. Mas é só isso. Ah, e acessório a Amora também não gosta de usar, não. Tanto que quando ela vai no pet shop e eles colocam um lacinho na orelhinha dela, ela, quando ela chega em casa, ela já quer tirar. 10ª pergunta. Você pretende ter mais cachorros ou outros tipos de animais? Eu pretendo ter mais um cachorro para fazer companhia para a Amora. Só que, ao mesmo tempo, eu fico com medo a Amora não se adaptar com outro cachorrinho, porque a Amora, ela é um pouco arisca, ela não gosta de muito cachorro e ela já é mais idosa, então eu tenho receio dessa adaptação, sabe? Dela ter ciúmes do outro cachorrinho, sei lá, dela acabar brigando com outro cachorrinho. Ela é brava, ela é dócil, mas se tratando de ciúmes, né, da gente, ela chega a ser brava. Também gostaria de ter um gatinho, né, mas como eu falei pra vocês, eu não sei como a Amora se adaptaria, né? 11ª. Mostre os brinquedos preferidos. Ela não brinca com brinquedos. No começo, quando ela chegou aqui em casa, eu comprei uma bolinha pra ela, achando que ela gostava de brincar com bolinha, mas ela não gosta. Ela gosta muito de passear. Isso aí ela gosta. Mas tem um brinquedinho que eu comprei pra ela uma vez. Esse brinquedinho foi R$10, gente. Vou mostrar pra vocês o que é. E ela morre por conta deste brinquedo. É o brinquedo preferido dela. Mas ela não brinca assim com ele, não. Em raros momentos, gente, raros os momentos que a gente percebe ela brincando com este brinquedo. Eu acho que na antiga casa dela, ela não era acostumada a ficar brincando. E eu acho que talvez ela esteja aprendendo a brincar aqui. E em raros momentos eu vejo ela brincando com esse brinquedinho. Mas se pegar ele lá da caminha dela, ela fica desesperada. Vou mostrar pra vocês o que é. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei recentemente pra ela, que foi essa lagostinha, mas ela não gosta tanto. Comprei na Pets pra ela. Isso aqui sempre fica dentro da caminha dela, mas tem dias que ela tira de dentro da cama dela e joga pro outro lado. Ela não gosta muito desse aqui, não. Mas desse aqui, gente, deste cachorro quente aqui, ó. Esse é um cachorro quente de plástico. Ó. Ela morre de amor por este cachorro quente. Olha aqui, ela tá desesperada. Ela já começou. Ela já começou a ficar desesperada por conta dele. Ela vai descer e vai pedir pra mim, pra eu dar ele pra ela. Mas, gente, esse é o brinquedo dela preferido. Mesmo que ela não brinque com ele, mas tendo ele lá dentro da caminha dela, ela fica de boa. Tá vendo? Ela não é de pegar nada e ficar roendo, destruindo nem nada, não. Amor, ela não tem essa mania de destruir as coisas, não. Ela é bem tranquila com essa questão. Pega, minha filha. Leva pra sua cama, leva. Ela não tem essa mania. Tem alguns cachorros que tem, mas ela não tem essa mania de ficar destruindo as coisas. Brinquedo, igual ela tem aquele brinquedo ali já tem muito tempo. Mas a Amora, ela não tem essa mania de ficar destruindo as coisas, não. Ela é bem tranquila pra essa questão. Eu até fiquei com medo quando eu peguei ela, tipo, dela querer roer sandália, sapato, ou cantos de móveis, essas coisas assim. Mas ela não faz isso, não. Esse cachorro-quente é o único brinquedo que ela gosta. 12ª pergunta. Como é a rotina de passeio? Gente, a rotina de passeio é o que eu já tinha explicado pra vocês. Por exemplo, se eu e meu marido a gente tem que sair, antes de sair a gente sempre leva ela pra passear. Senão ela fica escandalizando dentro de casa e não pode, né? Eu moro em apartamento, então a gente tenta fazer de tudo pra ela não ficar
muito latindo, né? A gente leva ela no parque, solta ela pular, ela vai, ela gosta de correr, volta pra casa super cansada. Mas basicamente é essa rotina de passeio dela. Tem muito o que dizer, não. Deixe algum recado ou dica para quem pretende ter um cão. O recado que eu daria para você é que tenham, tá? Um cachorro ou um gato ou qualquer bichinho que você queira ter, tenha. Às vezes, quando a gente mora com os nossos pais não deixam a gente ter cachorro nem gato. E quando a gente vai morar sozinho, é a nossa primeira experiência tendo um animalzinho. Eu, quando eu morava com os meus pais, a gente sempre teve cachorrinho, a gente sempre gostou. Mas igual meu marido, ele tinha cachorros de quintal, né? Ficavam mais no quintal, não ficavam dentro de casa. Então, essa é a primeira experiência dele tendo um cachorro, só dele. E essa é a minha primeira experiência tendo um cachorro que não é da responsabilidade dos meus pais, por exemplo, de alimentar, de dar banho, de levar para passear. Essa é a responsabilidade minha e do meu marido. E é muito bom, gente. Muito bom porque ensina a gente a ter responsabilidade, ensina a gente a amar um serzinho. A gente aprende muito com eles, né? Principalmente a questão do cuidado. Eu vejo muita gente que às vezes compra um cachorro caro para levar no veterinário, por exemplo, acha que levar no veterinário é muito caro. Você pagou um caríssimo no cachorro, você vai ficar miserabilizando uma consulta no veterinário. Não pode ser assim, gente, pelo amor de Deus. Se você compra um cachorro, não faz isso. Até mesmo se você adota um cachorro, você tem que ter a ciência de que você vai ter responsabilidade do cachorro, você tem que alimentar ele, você tem que levar para passear, você tem que dar banho nele, você tem que dar carinho, você tem que dar amor, você tem que fazer N coisas, sabe? Para o cachorrinho se sentir bem, até porque ele é a sua companhia. Então, assim, não vai pegando o cachorro e achar que é só pegar e levar para casa e você não tem que fazer mais nada, tá, gente? Existe um pós, além disso, a gente tem que ter responsabilidade, tá? Pega o cachorro, mesmo que seja adotado ou comprado, tenha responsabilidade, né, com seus cachorrinhos, com seus animaizinhos, cuidem bem deles, tá? E se você não tem certeza de que você quer ter um cachorro porque sabe que vai ter responsabilidade demais, não tenha, tá? Não tenha. Não tenha um cachorro só por achar ele bonitinho. Não tenha um cachorro só porque você acha que é bonito adotar cachorro, não, tá? Tenha porque você realmente quer ter. Se você tem dúvida de que você quer ter algum animalzinho, amadureça essa ideia dentro da sua cabeça, tá? Amadurece e depois decide se você quer ter ou não. Porque, enfim, é um ser vivo, tá? Que vai ser totalmente dependente de você. Então, tenha responsabilidade com os seus animaizinhos. E é isso, gente. Chegamos ao final desse vídeo. As perguntas já acabaram. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Eu resolvi trazer esse vídeo para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais da história da Amora, porque sempre em alguns vídeos meus eu reparo que ela tá correndo por aqui por trás, né? Vocês sempre veem ela. Então eu trouxe essa tag, né? Que é para que vocês pudessem conhecer um pouco mais a minha Amora. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo e tchau. Dá tchau ali, Amora. Tchau, pessoal. Dá um lambeijos neles, dá um lambeijos.